Oi, oi, bom dia para quem não almoçou ainda, como eu. Ou boa tarde para quem está comendo agora. Oi, Mônica. Oi, Dani. Então, hoje vamos começar com uma série de lives que eu vou começar a fazer para falar um pouquinho mais para você sobre minha trajetória, sobre algumas informações também sobre a dieta cetogênica. Tem várias pessoas que entraram novas, então assim, para mostrar um pouco sobre como que foi esse caminho, o que é a dieta cetogênica, as principais dúvidas que sempre surgem e tudo mais. E hoje eu vou conversar, o que eu quero trazer assim, ó, super descontraído pra gente, nesse horário de almoço mesmo, já grava aí, que vai ser mais ou menos assim, você tá almoçando, então já aproveita esse tempo pra entender um pouquinho mais sobre alimentação, ajuda também nas escolhas pra quem almoça fora e tudo mais. Você pode ir escutando e eu vou falando sobre vários aspectos em relação à dieta cetogênica, várias dúvidas que eu vou procurar responder aqui. Tá? Então, se também quiserem mandar perguntas, no final um tempinho depois do final da live, eu respondo algumas perguntas também. O que hoje nós vamos conversar aqui vai ser, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu comecei na dieta cetogênica. Afinal de contas, foi sempre cetogênica, não foi cetogênica, como que eu comecei na cetogênica, o que me despertou de interesse na dieta cetogênica e tudo mais. A primeira vez que eu escutei falar sobre dieta cetogênica foi quando eu já praticava uma alimentação mais low carb e quando eu participei até foi numa palestra, numa livraria, que eu não sei se essa livraria ainda existe em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, aqui do lado, sobre o primeiro livro assim, que me trouxe conhecimento sobre uma alimentação mais low carb e tudo mais, que me despertou o interesse de procurar um pouco mais em relação a esse assunto, que foi o Barriga de Trigo. Não sei se vocês já escutaram falar, enfim, é um livro muito bom. Como todos os livros, eles têm linhas que a gente sempre tem que manter se atualizando e tudo mais. E numa palestra sobre esse livro, que foi inclusive conduzida pelo Dr. Souto, que é também muito experiente na área e tudo mais, não é a especialidade médica dele, mas ele tem bastante conhecimento. E ele falou, e daí uma das perguntas que surgiu nessa palestra foi eu manter os níveis de cetose. Foi aí que eu escutei a primeira vez sobre cetose e tudo mais. Lógico, nesse contexto. Por quê? Porque a gente ouve falar muito sobre cetose confundido com cetoacidose, uma alimentação cetogênica, e naquela época, para mim, isso tudo era numa linha muito mais terapêutica, ou seja, como um método de curar doenças, ou para quem estava doente que precisava entrar em cetose para alguma cura específica, por algum objetivo específico, e não deixa de ser, né? Mas o que para mim na época, e até a gente é criado, né? Eu também fui, a tradição, a cultura, tudo isso é muito embasada em alimentos ricos em carboidratos. Então hoje, se a gente escuta falar sobre uma alimentação saudável, a gente logo já pensa com muitas frutas, grãos integrais, já estamos mudando, né? Graças a Deus, mas assim, ainda se tem muito isso. Enfim, grãos integrais, né, como eu falei antes, vegetais, muitas verduras, muitas frutas e tudo mais. E o que a gente acaba se perdendo de entender é que tudo que é demais, e principalmente na linha de carboidrato, a gente perde essa conexão com a raiz do que é carboidrato de verdade. E até venho falando assim um pouco nos vídeos que eu tenho postado, que a gente muitas vezes não percebe que o carboidrato ele vai virar açúcar, ele vira açúcar e ponto. Então assim, a gente tem que entender quais são as fontes de carboidrato. Então nessa palestra, que foi a primeira vez que de fato trouxe a cetose como uma consequência de uma alimentação low carb, mais ou menos assim se a gente for por essa linha, para mim ainda era como se fosse uma medida terapêutica. Então eu não conhecia uma alimentação cetogênica com todos os outros benefícios para uma pessoa que não necessariamente tem uma patologia, que queira simplesmente buscar um segundo passo na sua alimentação saudável e tudo mais. Porque, na verdade, o nosso corpo, ele é flex, ele funciona tanto a carboidrato, glicose, né, no caso, como a gordura e corpos cetônicos, a gente é que estimula ele a viver sempre funcionando a glicose, né?
Então essa foi a primeira vez que surgiu assim pra mim e, como eu disse, pra mim era muito como uma medida terapêutica. Ao mesmo tempo que começou a ficar muito relacionado com outros fatores, como sempre cansado, mesmo seguindo uma alimentação saudável, uma pessoa fica sempre cansada, pra mim na época. E o que me fez buscar muito mais em relação a tudo isso é que eu era mãe, recém tinha me tornado mãe, o Arthur ainda era pequeno. E eu precisava de muita energia, porque eu amamento ele, amamentei ele livre demanda, hoje, claro, bem menos, né? Ele tem 3 anos e meio. Então eu amamentava livre demanda, eu tinha faculdade, tinha vida de casa, tinha tudo isso para cuidar e tava sempre cansada, eu precisava de mais energia para conseguir dar conta de tudo isso. E aí foi num congresso que eu fui aqui em Porto Alegre, que era o Seminário Internacional de Nutrição Esportiva, que eu conheci o meu mentor e ele trouxe a dieta cetogênica numa outra perspectiva. A dieta cetogênica como o fornecimento de um combustível de maior qualidade para o nosso corpo, independente se você tem alguma patologia associada ou não, alguma doença que você vá procurar uma alimentação cetogênica como forma de cura, que diversas doenças já estão sendo demonstradas como uma possível cura, uma alimentação cetogênica, inclusive para pessoas que têm diabetes tipo 2, síndrome metabólica, resistência à insulina, Parkinson, Alzheimer, enfim, várias, como uma medida associada à medicina, enfim, pra gente ter melhoras nesses quadros patológicos. Mas pra mim não era o meu caso, não tinha nenhuma doença, não tinha nada nesse sentido. Eu queria mesmo era algo para levar a minha alimentação a um nível superior, de que eu tivesse mais energia para desempenhar as minhas atividades e ir além, né? Porque a gente não quer sempre ficar, eu quero só energia para desempenhar as minhas atividades atuais. Não, tu quer ir além, quer fazer novos projetos, quer partir para novos pontos e tudo mais. E era esse o meu objetivo. Tinha meu filho para cuidar, minha alimentação e livre demanda, então noite não existia, né? Eu dormi. Ainda não sei o que é dormir 8 horas seguidas, a não ser quando o Arthur não está presente, porque daí consigo. Então eu precisava dessa energia em um outro nível e foi aí que eu conheci a dieta cetogênica dessa outra forma, como benefícios para a saúde, que não só é para medidas terapêuticas, o que a gente muitas vezes não entende em relação à alimentação cetogênica, e para mim também era ainda meio obscuro em relação a isso, é que é simplesmente uma troca de combustível. Nós não colocamos nosso corpo, eu falo bastante nisso, nós não colocamos nosso corpo em nenhuma situação de sofrimento. Nós não colocamos nosso corpo em uma situação de inanição que tem que ser seguida por um período específico, porque se você seguir por mais tempo, você vai causar prejuízo para o seu corpo. Não funciona dessa forma. É simplesmente uma troca de combustível. E para mim foi assim que foi trazida dessa forma, uma troca de combustível por um combustível de maior qualidade. Eu sempre dou o exemplo, também gosto muito de dar o exemplo de um graveto e uma tora. Os dois vão pegar fogo, né? Vão produzir calor, vamos dizer assim. A diferença é que o graveto vai produzir calor por um curto espaço de tempo e depois já vai apagar. A tora, ela vai produzir calor de uma forma mais contínua e por um tempo mais prolongado. E é mais ou menos assim a analogia que a gente pode trazer em relação a nós utilizarmos como forma de energia, produção de calor, né? A glicose e a gordura e os corpos cetônicos. A glicose, ela fornece aquela energia rápida e não duradoura, e já a gordura traz aquela energia com maior durabilidade, e pode ser que talvez leve um tempinho até você tenha esse fornecimento de energia, e por isso também que muitas pessoas, por isso que nós passamos por um período de adaptação, por um período de transição de uma alimentação rica em carboidrato para uma alimentação já com uma quantidade de gordura e tudo mais. Então esse fornecimento de energia de uma forma mais duradoura traria a energia que eu precisava naquele momento para dar conta de toda aquela rotina que estava me consumindo bastante, e também dar esse segundo passo de ir para uma alimentação. A gente vê a nossa alimentação como nossa nutrição, mas como a gente pode otimizar diversos processos no nosso corpo, e você não ficar refém também da alimentação, de ficar comendo toda hora, a gente entender muito mais a alimentação como uma nutrição do nosso corpo, de fato, e não simplesmente como nutrição de emoções e paladar e tudo mais.
E foi nesse seminário que eu vi esse outro lado da alimentação cetogênica, não só para quem tem alguma patologia, mas para quem quer melhorar e quer experimentar. E eu sempre digo assim, ó, no mínimo tenta, né? Experimenta como que o seu corpo funciona com essa outra fonte de combustível, porque você pode se surpreender, você pode gostar muito de como o seu corpo vai funcionar com essa outra fonte de combustível. Pra mim também uma das coisas que pesava bastante na época, porque como eu falei antes, a gente tem, culturalmente a gente é ensinado uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e grãos integrais e tudo mais. E isso tudo nada mais é do que uma alimentação rica em carboidrato. Então, fazer uma alimentação cetogênica onde você tem que reduzir muito a quantidade de carboidrato, pra mim também soava assim, não, mas isso vai ser muito difícil. Até que a gente entenda um pouco mais o que é fazer essa alimentação mais baixa em carboidrato, por que a gente reduz toda essa fonte de carboidrato e as outras trocas que a gente precisa fazer, que não precisa ser tão complicado, a gente pode descomplicar isso tudo no momento que a gente baseia a alimentação em comida de verdade e tudo mais. Pra mim, como uma pessoa que gosta muito de processos bioquímicos e vê todos esses processos bioquímicos ali desenhados e tudo mais, pra mim também tem que ter começo, meio e fim, pra tudo fazer sentido, ser coerente. E foi assim que casou toda essa informação de o quão a gente tem na nossa população, busca uma alimentação saudável, mas está cada vez mais doente. Como que você come, logo você já tá, ou você tá cansado, ou você logo já tem fome de novo. Então todas essas informações de o quanto níveis de glicose mais elevados que demandam a secreção de insulina, toda essa parte mais bioquímica, assim, mais técnica, digamos assim, como tudo isso fez sentido pra mim, me encantou e eu já quis implementar. Inclusive, curiosamente, foi em 2017, nesse mesmo período, assim, 26 ou 27 de agosto, não me lembro, 25 ou 26 de agosto, que foi essa virada de chave, assim, pra mim em relação à alimentação cetogênica. E nesse momento que a gente vai fazer essa troca, a gente tem que entender pelo menos o básico de quais são os pré-requisitos de uma alimentação cetogênica, o que é uma alimentação cetogênica. Então, para mim, os principais aspectos e o que eu acho que fica de dica, assim, também para quem quer iniciar, como que a gente tem que começar? Por onde que a gente começa para aderir a uma alimentação cetogênica? E o principal de tudo é a gente perceber o que funciona, o que hoje na nossa alimentação, quais são as principais fontes de carboidrato que ocupam a sua alimentação hoje. Então, no momento que você rastreia quais são as principais fontes de carboidrato da sua alimentação hoje, você já fica mais fácil você saber onde que você precisa reduzir, o que você vai precisar colocar alguma coisa no lugar, o que você vai precisar substituir e tudo mais. E você percebendo o que mais não te faz falta. E aí a gente percebe também como a alimentação ocupa um lugar que não necessariamente apenas de nutrição, mas também conhecer um pouco mais os alimentos, como que você vai identificar aquilo que ocupa a maior fonte de carboidrato se você não sabe o que é uma fonte de carboidrato, se você não conhece um pouco mais os alimentos. Então, no momento que a gente rastreia aqueles alimentos que são as principais fontes de carboidrato, fica mais fácil a gente saber onde a gente tem que reduzir, o que a gente potencialmente tem que reduzir. Então, você sabe o que você consome de maior fonte de carboidrato, você precisa conhecer um pouco, pelo menos, dos alimentos, né? No momento que você conhece um pouco dos alimentos, que eles são fontes de carboidrato, já fica mais fácil você saber onde você vai precisar reduzir. Depois, você começa fazendo substituições, você entende que, por exemplo, onde você comia o pão, que é riquíssimo em carboidrato, sem contar todos os outros lados de fonte de carboidrato refinado, que traz um mal danado para o nosso corpo e tudo mais, você vai colocando algumas opções naquele lugar e também limpando o seu paladar para que você consiga sentir mais o sabor de uma comida de verdade, valorizando muito mais comida de verdade do que simplesmente produtos que hoje ocupam muito espaço. E se eu pudesse elencar assim, o que torna uma alimentação cetogênica mais difícil, colocaria em ranking, né? Porque são vários aspectos. Porque primeiro a gente tem uma tradição, uma cultura, uma alimentação que culturalmente
é rica em carboidrato. Como eu falei antes para vocês, para mim, à primeira vista, também a dieta cetogênica pareceu difícil de trazer para uma realidade. Por quê? Porque eu fui criada comendo muitas frutas, eu passei por processo com Nutri e tudo mais quando eu era menor, porque eu era bem gordinha, eu tinha obesidade infantil e tudo mais. Eu passei com Nutri, então para mim o protocolo que eu tinha que seguir, o plano alimentar que eu tinha que seguir, e eu sempre conto essa história que era a bolachinha água e sal com uma raspinha de requeijão, tipo raspinha mini mesmo. Então, muitas frutas, fazia vegetais, substituía o que era refinado por integral, e iogurtes, e, enfim. E não estou dizendo mal de alimentos nesse sentido, estou dizendo que nessa composição é o que tem trazido muitas doenças para a nossa sociedade hoje. Para mim, naquela época, não trouxe o efeito que eu esperava, que eu precisava de emagrecimento. Então, uma cultura muito rica em carboidrato. Isso já torna um dos processos. Então, vamos lá de novo, o ranking do que torna seguir uma alimentação cetogênica talvez difícil. É a nossa cultura, a nossa tradição ser muito baseada em carboidrato. Você olha para o lado, você tem carboidrato. Você vai no mercado, praticamente todos os corredores você tem quase que única e exclusivamente oferta de carboidrato, exceto na parte de açougue lá, que daí você tem opções de proteína muito mais rico do que carboidrato, né? Mas a gente tem muito mais oferta de carboidrato. Você quer comprar alguma coisa pronta, o que você tem pronto para comprar? Você tem carboidrato. Raras são as opções que nós temos de fonte de uma alimentação low carb. A gente tem hoje muito mais do que 2, 3 anos atrás, está crescendo cada vez mais isso, e que bom, acho que a gente está tomando conscientização de tudo isso. Mas as nossas opções mais prontas, elas são o quê? Rica em carboidrato. Então, no momento que você quer consumir alguma coisa mais rápida, você tem pronto opções de pão, disso, aquilo outro, que são ricos em carboidrato. E isso tudo vai tornando muito difícil de a gente colocar em prática no nosso dia a dia, numa rotina que você tem tantas outras coisas para fazer, uma alimentação que reduz muito carboidrato. Então, o que eu vou comer no lugar disso? O que eu vou comer no lugar daquilo? E o que eu sempre recomendo e que encorajo muito é a gente perceber o quanto a nossa alimentação ela está baseada em produtos e receitas do que em comida de verdade, de fato. Então, como eu disse para vocês, perceber todos esse outro lado de o que compõe a tua alimentação em fonte principal de carboidrato para você encontrar alternativas de colocar ali no meio. Vou dar um exemplo. Para uma pessoa que toma de café da manhã, a refeição é pão e frutas. Bom, você vai ter um desafio ali de encontrar uma alternativa de você colocar uma fruta, daqui a pouco que seja de um impacto glicêmico mais baixo, com menor quantidade de açúcar. O pão, você pode optar por uma receita de pão que seja low carb cetogênico. Agora, isso vai te tornar refém de receitas e você, de novo, não vai conectar o seu paladar com comida de verdade. Então, assim, muitas vezes, e muitas pessoas perguntam, eu não consigo comer ovo de manhã, ou comer ovo de manhã enjoa e tudo mais. Eu sempre digo, né? Comer pão de manhã ninguém enjoa, comer cereal de manhã ninguém enjoa, comer fruta de manhã ninguém enjoa. Mas, enfim, e eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Não tô dizendo que fruta é ruim, que isso é ruim e etc. Eu tô dizendo apenas que, num contexto de uma alimentação com mais baixa ou que seja mais baixa em carboidrato, isso tudo torna difícil. Então, a gente tem que encontrar qual é o caminho do meio nisso tudo. Então, num primeiro momento, para você fazer essa transição de uma alimentação convencional rica, baseada em produtos, a melhor alternativa talvez seja você optar por receitas que vão trazer essa similaridade de paladar e depois você vai trazendo muito mais para a base em comida de verdade. Com ovos mexidos, com frutas de mais baixo impacto glicêmico, como abacate, morango. E aí,
o principal erro, porque quando a gente busca na internet informação de como que funciona uma alimentação cetogênica, o que lista de permitidos, né? Isso é clássico, sempre me perguntam, isso pode, isso não pode, qual a lista de permitidos numa alimentação cetogênica e tudo mais. E o que eu gosto sempre, o que eu sempre respondo é, depende, não tem como dar uma lista pronta, e assim como não tem como dizer uma quantidade pronta. E esse é o principal erro que as pessoas cometem, é pecar na quantidade. Porque quando você procura uma informação sobre alimentação low carb, sobre uma alimentação cetogênica, o que a gente sempre encontra é você pode comer à vontade ou até a sua saciedade dentre os permitidos. E aí você entende qual é a sua saciedade? À vontade, gente, eu sempre falo, se você comer demais, mesmo que dentre alimentos cetogênicos, você vai engordar, é uma equação matemática, você enche um reservatório, um tanque, um copo de 200 ml, você vai colocar 300 ml, vai sobrar esses 100 ml adicionais. E o que acontece no nosso corpo? A mesma coisa. Se você come além do que você precisa, você vai guardar, você vai tornar isso uma reserva. Então, por isso que essa fala de comer à vontade, e assim, número 1 de erro que se comete numa alimentação cetogênica é quantidade. É a gente comer demais só porque são alimentos permitidos, é você comer demais. Isso não funciona. Cada um tem uma necessidade energética. Nós somos indivíduos, temos características pessoais de altura, peso, idade, nível de atividade física. Isso são dados que a gente consegue numerar, né? Agora, tem outros dados que a gente não consegue, como a nossa genética, nosso histórico, como que o nosso metabolismo funciona e tudo mais. Mas esses dados, eles já são base para a gente ter uma estimativa, cada um ter uma estimativa de necessidade energética. Então, a gente não pode simplesmente pegar a quantidade. Imagina, se eu vou pegar uma quantidade que eu leio lá na internet, de uma mulher que tem 1,70 de altura, que pratica atividade física 1-2 horas por dia, 5 vezes na semana. Caramba, isso é totalmente fora da minha realidade. E então a necessidade energética dessa pessoa vai ser muito superior à minha. Essa pessoa vai comer, sei lá, vou falar números hipotéticos, tá? Isso não é verdade. Mas assim, 2.100 quilocalorias, e pra mim, a minha quantidade energética é, sei lá, 1.500 quilocalorias. Então imagina que diariamente eu vou estar com um consumo de 600 quilocalorias a mais, mesmo que num contexto cetogênico, que vai me fazer passar a minha quantidade energética, e esse a mais vai virar o quê? Vai virar sobra, vai virar estoque, aqueles nossos estoques amados que a gente quer usar como fonte de energia, a gente não quer ter eles parados ali, é o que sempre nos incomoda, né? Então, assim, quantidades em 2 aspectos, em quantidade de quilocaloria por comer demais e se perder em quantidade de carboidrato. Por quê? A alimentação cetogênica tem essa característica de ser uma alimentação baixa em carboidrato para que a gente possa entrar em cetose. E para que seja uma alimentação baixa em carboidrato, a gente tem que entender quais são as fontes de carboidrato, mesmo aquelas que se encaixam num contexto cetogênico, para a gente manter uma quantidade que vai estimular o nosso corpo a entrar em cetose. E entrar em cetose, quando a gente fala em entrar em cetose, a gente fala em o quê? Usar a gordura como fonte de energia. Então, tudo isso para mim foi fazendo sentido, foi tendo o seu grau de importância quando eu parei de vincular a alimentação cetogênica única e exclusivamente como uma medida terapêutica, ou seja, uma pessoa que precisa manter os seus níveis de glicose no sangue. Eu sempre tive números de glicose no sangue maravilhosos. Eu tenho muito mais uma tendência a ter hipoglicemia do que ter uma glicemia mais alta. Lógico que tudo isso a gente pode transformar ao contrário, depende muito dos nossos hábitos alimentares, né? Mas no momento que eu parei de ver a dieta cetogênica como uma medida terapêutica para quem tinha algum problema nesse sentido de glicemia ou, enfim, qualquer outra característica, e comecei a ver ela muito mais como uma forma de nós otimizarmos processos, no meu caso, otimizar processo de ter maior desempenho, de ter maior energia, de conseguir ter foco, atenção. Eu sempre gostei muito de ler, daí faculdade, filho, casa, eu não conseguia tempo para ler, eu não conseguia tempo para praticar exercício físico, eu não conseguia tempo para conseguir
ter algum projeto extra e não só ficar naquela corrida dos ratos de conseguir dar conta da demanda que eu tinha que produzir, né? O Arthur, como eu falei pra vocês, a amamentação era livre demanda, então por muito tempo ele mamava de 1 em 1 hora, de noite, lógico que nos primeiros meses, né? Então, sem contar em eu dar um combustível de maior qualidade por meio da amamentação e também aprender tudo isso para colocar em prática para minha família, para o meu filho, que é o que a gente mais preza nesse mundo, né? No momento que eu desvinculei a cetogênica dessa linha de terapêutica, para mim ela começou a fazer muito mais sentido em termos de desempenho físico, de desempenho cognitivo, de ter mais energia para as minhas atividades, de me sentir menos inchada, eu tenho intolerância à lactose. Então, para mim, qualquer coisa que eu comesse com leite me traria esse desconforto. No momento que eu tirei o leite, porque o leite ele é fonte, ele tem, na verdade, a lactose é o açúcar do leite. Se nós consumirmos queijos, natas, etc., lógico que tem um residual, então muito depende de qual é o nível de intolerância à lactose, isso a gente fala intolerância, não alergia, né? A proteína do leite que é diferente, mas a gente está priorizando o consumo de alimentos que são ricos na gordura e na proteína do leite, não no açúcar, porque a gente quer reduzir quantidade de carboidrato, nível de açúcar, então lógico que a gente evita esses alimentos que são ricos em carboidrato, no caso do leite, da lactose. Então não tem muito problema, muitas pessoas também perguntam em relação à intolerância à lactose. E quando eu consegui ter um pouquinho mais de liberdade nesse sentido de incluir talvez nata, queijo ou até mesmo a manteiga com maior liberdade e tudo mais, pra mim, assim, naquele contexto, começou a fazer muito mais sentido, de eu não precisar ficar preocupada em comer de tanto em tantas horas, ou não ficar preocupada de comer de tantas horas, mas ter fome, de pouco em pouco tempo tinha fome. Quem amamentou sabe, eu não sei, eu não tinha muito isso, tá? Porque eu não tinha muita essa coisa de fome na amamentação, eu tinha muita sede, então eu tomava muita água. Mas para muitas pessoas que amamentam e tudo mais dizem em relação à fome, quando você tem uma alimentação rica em carboidrato, você tem ainda mais fome, porque você tem aquele impacto glicêmico, aquele nível de glicemia no sangue que aumenta junto com a secreção de insulina, e depois já deu conta daquilo tudo, voltou para a normalidade, para uma glicemia num nível normal, você tende a ter até aquele efeito, às vezes, um pouco rebote. E você tem fome de novo, daí você já come. E sair daquele ciclo de você ter que comer de tanto em tanto tempo, pra mim também foi libertador, assim, de você ter muito mais tempo para pensar em outras coisas, para fazer outras coisas, para trabalhar em outros projetos, tantos outros objetivos. Sem contar, e isso eu acho muito interessante, assim, no Keto Mastery, até que a gente teve uma palestra do Metabolic Summit, e daí, em relação a essa clareza mental que a gente tem junto quando segue uma alimentação mais baixa em carboidrato cetogênica, muito dessa clareza mental, e para quem experimenta essa clareza mental e de foco, é a forma como a gente percebe o quão inflamado o nosso cérebro está, porque a gente sente esse nevoeiro mental e tudo mais, que todo aquele processo de toxinas que nós temos, na verdade, não nos deixam pensar com clareza. A gente tem tantos processos acontecendo ali de a gente de liberar essas toxinas, de como que vamos trabalhar com o melhor combustível, enfim, fazer o melhor aproveitamento possível. E no momento que a gente troca, a gente tem esse efeito detox de liberar essas toxinas e tudo mais, até mesmo para o nosso cérebro, a gente experimenta essa clareza mental. Então isso é incrível, e para mim foi muito importante de conseguir ter foco nas atividades que eu precisava desempenhar. Então, sabe aquilo de você sentar e fazer bem feita uma atividade que você possa desempenhar da melhor forma possível. Alguns, digamos que, desafios no meio do caminho você reduzir a quantidade de carboidrato no momento que você tem uma alimentação culturalmente tão rica em carboidrato assim, e tão baseada em receitas assim. Na época, a gente fazia, acho que era 4 ou 5 refeições, tá? Então era café da manhã, alguma coisinha ali no meio da manhã, ou não, digamos que quando sentisse fome, almoço, café da tarde era clássico.
E essa foi uma das principais, das refeições mais difíceis de alterar, foi o café da tarde, porque sempre tinha que, mesmo que fosse um pouco mais baixo em carboidrato, sempre tinha um bolo, ou até mesmo um pão integral, blá blá blá. E essa foi uma das características mais difíceis de chegar num ponto em comum. Hoje a gente tem muito mais receitas disponíveis. Na época não tinha tanto, estava começando um pouco ainda a crescer e estava engatinhando todo esse passo de uma alimentação baixa em carboidrato, opções, receitas e tudo mais. E a gente tem um paladar muito super estimulado e acostumado a sentir sabores específicos, e a gente procura nessas receitas alternativas esses sabores. Só que no momento que a gente muda os ingredientes, a gente não vai ter exatamente os mesmos sabores. E essa é uma outra dica que eu dou, assim, quando você vai experimentar uma receita que é mais baixa em carboidrato ou algum alimento que seja mais baixo em carboidrato, desvincula da sua cabeça esperar sentir aquele sabor específico, porque você vai se frustrar, não vai ser necessariamente aquele sabor específico. Mas no momento que você vai com a cabeça limpa, assim, de não esperar aquele sabor, você pode se surpreender e até mesmo gostar mais daquele alimento, daquela receita numa versão cetogênica. Salgados é, assim, muito fácil de a gente conseguir combinar. Agora, a parte doce, que muitas pessoas têm uma resistência maior em relação a adoçantes, no caso eu sempre falo de eritritol e estévia, né, da combinação dos dois, pra mim é o que se encaixa mais perfeito, assim, nesse sentido. Só que eles não são açúcar, então você não pode esperar sentir o sabor de açúcar, porque não vai ser esse. Então, o Lucas, a gente teve bastante resistência no início para fazer essa troca de receitas que chegassem o mais próximo possível de um sabor, né, o mais próximo possível, porque não vai ser igual, de um bolo, de uma panqueca, de alguma coisa assim, que se encaixasse como refeição no café da tarde. Então essa foi um dos dilemas, assim, um dos desafios que a gente teve no início, de conseguir encaixar mais próximo do que a gente estava acostumado na alimentação ou não. Esse foi como eu comecei, para mim foi uma mudança muito mais fácil, porque no momento que eu entendi todos os benefícios que poderia trazer para meu momento e para minha vida, para minha saúde e como um todo de longevidade, de anti-envelhecimento, enfim, todo o metabolismo celular e tudo isso, todos esses processos bioquímicos que seriam beneficiados por dar um outro combustível de maior qualidade para o meu corpo, ali já fez todo sentido para mim e eu já estava super motivada a mudar. Agora, veja, no momento que faz todo sentido bioquimicamente, não quer dizer que você não vai enfrentar resistência psicológica e pelo que você está acostumado e viveu uma vida inteira comendo, ou sabendo que aquilo faria bem, ou aquele sabor específico. Lógico que você pode ter no início, assim, ter vontade de comer, ter saudade de comer determinadas coisas, ou hábitos que você tenha, mas tudo isso são hábitos que a gente vai mudando conforme a gente vai fazendo repetições daquele mesmo hábito, daquela mesma nova atitude e tudo mais, vai se tornando mais suave, e no momento que a gente dá e usufrui de todos esses benefícios de uma alimentação cetogênica, nesse sentido de desempenho físico, desempenho cognitivo, de clareza mental, de você não ficar refém da comida, de você se sentir mais bem, assim, de você se sentir melhor em termos de corpo funcionando como uma orquestra no geral, fica mais fácil de você seguir mais a longo prazo e você não ficar pensando tanto, eu sempre digo, né, muda o foco daquilo que você não convém você comer e foca no que, tudo aquilo que você pode comer, que é a melhor forma de a gente ver uma nova realidade, porque não deixa de ser isso, uma nova realidade, né? Lógico que existem desafios no meio do caminho e tudo vai de como que a gente vai enfrentar esses desafios, como a gente vai fazer substituições, como a gente vai entender a nossa alimentação como uma forma de nutrir o nosso corpo, não alimentar o nosso paladar ou as nossas emoções e tudo mais. Então tudo isso vai de um amadurecimento. E como eu disse, se eu pudesse elencar desafios que a gente tem em aderir a uma alimentação cetogênica, eu colocaria esse fato de a gente ter uma alimentação cultural e tradicionalmente baseada em carboidratos,
ainda como sendo uma alimentação saudável, isso sem fazer juízo de valor do que é bom, o que é ruim. Seguido de a gente perceber o que é que compõe a nossa alimentação, qual é a principal fonte de carboidrato na nossa alimentação hoje. E para você saber qual é a maior fonte, você vai ter que ir um pouquinho mais além e conhecer a característica daqueles alimentos que normalmente compõem a sua alimentação. Você não precisa saber, ser expert de alimentos como um todo. Você precisa só saber daqueles que mais faz parte da sua rotina alimentar, como que eles são compostos, para que você comece a encontrar alternativas para compor a sua refeição. Vou dar exemplo de uma composição de uma refeição como o almoço. Você vai lá e vai optar por uma fonte de proteína. O que seriam fontes de proteína? A gente colocaria frango, carne, peixe, ovos. Uma fonte de carboidrato. Você pode colocar, você não precisa basear no arroz, no feijão. Você pode basear em couve-flor, brócolis, tomate, berinjela, abobrinha, chuchu, quiabo, vegetais que são fontes de carboidrato, então são também fontes de fibra, se encaixam muito melhor num contexto cetogênico, mas também não quer dizer que você vai comer à vontade, vai colocar, sei lá, o melhor exemplo que eu posso dar é de tomate seco. Tomate, que pode, logicamente, que faz parte de um contexto cetogênico, tudo com bom senso e equilíbrio em quantidade, mas no momento que você tem o tomate seco, um tomate seco, você tem um tomate inteiro. Para quem já segue há um tempinho e segue os aplicativos, os cardápios do aplicativo e tudo mais, sabe que para algumas pessoas um tomate inteiro numa refeição, numa combinação de outras fontes de vegetais, é bastante. Se você vai basear em tomate seco, você vai comer 2 tomates secos, que em volume é pouco e você come muito facilmente, mas são 2 tomates inteiros. Então, tudo isso a gente precisa compreender em relação àquilo que mais faz parte da nossa alimentação, tradicionalmente, para nós encontrarmos as fontes de carboidrato e lidar melhor com elas. E uma fonte de gordura. E o que seria a fonte de gordura? Não esqueça que a fonte de proteína também tem a sua gordura natural. Eu gosto de mostrar sempre aqui, eu mostrei esses dias, eu fiz uma carne de panela, que era para ser um corte teoricamente magro, e eu fiz ela na panela de pressão, e saiu tanta gordura daquela carne, e muitas pessoas inclusive adicionam gordura para o preparo da carne, sem lembrar que a carne já tem a sua gordura natural. Mas você pode, inclusive, acrescentar aí azeite de oliva, até mesmo a gordura no momento da preparação, no óleo de coco, numa manteiga. Ou você pode também incluir abacate, que também é fonte de carboidrato, que também tem um pouco de proteína, mas que também tem gordura. Então, você entender o que é que compõe aqueles alimentos que mais fazem parte da sua alimentação convencional, para você encontrar substituições e tornar tudo isso mais suave. Então, esses são passos assim, de como que eu comecei, como que eu passei a enxergar a alimentação cetogênica como um benefício para a minha vida, não só para minha, lógico que para minha saúde também como consequência, mas para a minha vida em termos de salvar tempo, economizar tempo, me proporcionar mais energia e tudo mais. E enfrentando todos aqueles desafios que todo mundo enfrenta no momento que a gente tem que encontrar alternativas que se encaixem num contexto cetogênico em um equilíbrio, que é o principal erro das pessoas chegarem. Diversas pessoas dizem, eu tô fazendo dieta cetogênica, não emagreço 1 grama, não emagreço nada, tô seguindo há certo tempo, não entro em cetose. Por quê? Porque você provavelmente está errando, está pecando em quantidades. E quando eu falo em quantidades, eu falo em 2 aspectos, em quantidade de quilocaloria e quantidade de carboidrato. Não é você simplesmente trocar a fonte, mas aí você continuar comendo demais daquela fonte de carboidrato. Exemplo, amendoim. Amendoim pode se encaixar numa alimentação cetogênica? Claro que pode, mas você tem que lembrar que tem uma proporção. Em 15 gramas de amendoim, você tem mais ou menos 3 a 4 gramas de carboidrato. Então, se você comer 100 gramas de amendoim, que energeticamente é bastante, você vai estar comendo bastante carboidrato também. Então, todo esse entendimento de quantidades e equilíbrio que é o maior erro que eu posso elencar quando as pessoas começam uma alimentação cetogênica. Não tem resultado nem quanto a perda de peso, nem quanto a você entrar em cetose e você ter benefícios de desempenho. Então, esses são os erros, assim,
mais críticos que a gente enfrenta numa alimentação cetogênica. Era isso que eu queria passar para vocês em relação a como que eu comecei, como que para mim foi esse encantar de uma alimentação cetogênica, tirando ela de uma alimentação terapêutica. Eu também passei pelo processo de achar que seria difícil, de eu não preciso, minha glicemia é boa, minha saúde está ótima, sou uma pessoa saudável, não estava acima do peso quando eu procurei a alimentação cetogênica, então assim, eu já fui bem gordinha, eu emagreci com alimentação mais baixa em carboidrato, com equilíbrio, sabendo fazer escolhas, e a alimentação cetogênica veio a coroar o meu momento com o desempenho que para mim estava fazendo falta. Agora, muitos vêm pela perda de peso e a maioria fica por todos esses benefícios, que foi o que me fez entrar para uma alimentação cetogênica. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui que tem uma pergunta. Se kefir pode na dieta cetogênica. Olha só, a gente vai ter uma live só sobre pode ou não pode, tá? Eu só vou falar em relação a isso, em relação a esse pode ou não pode, que tudo tem a ver com equilíbrio de quantidade. Quantidade e contexto. Qual é a opção que você vai utilizar? Todas esses alimentos que a gente produz em casa, quanto mais natural possível, é melhor, lógico. Agora, tenha em mente que quanto mais natural e o processo for caseiro, você não sabe quanto que nós vamos ter, por exemplo, no caso do kefir, de carboidrato residual, de que as bactérias não tenham consumido toda a lactose daquele leite que a gente utilizou para alimentar as bactérias. O iogurte, ele utiliza o leite, mas ele tem o consumo da lactose pelas bactérias para, então, produzir o iogurte. É o mesmo processo, praticamente, que acontece no queijo e tudo mais. Agora, a gente não sabe, tem o tempo de fermentação que esse kefir precisa ficar para que consuma a maior quantidade de lactose possível. Qual vai ser a lactose residual e tudo mais, a gente não sabe. Qual a melhor quantidade? Depende do contexto, depende de tudo que você vai comer no dia, depende de como você vai equilibrar aquela refeição e tudo mais. Eu sempre sugiro que, no momento inicial de uma alimentação cetogênica, você mantenha no básico, com baixíssima quantidade, todas aquelas fontes que você sabe que tem carboidrato, você mantenha ela o mais baixo possível e deixe o kefir para um segundo plano. Aí você vai lá e você deixa o maior tempo de fermentação possível e você experimenta incluir na sua alimentação, por exemplo, 1 ou 2 colheres de sopa e vai vendo como que o seu corpo responde a isso. Lembra, sempre com cuidado e equilíbrio de quantidade e contexto do dia. Então é isso, muito obrigada por todos que me acompanharam nesse almoço inteligente, digamos assim, de a gente começar a fazer desse momento um período ativo. Quinta-feira, vou falar um pouquinho mais também em relação a por que o carboidrato é o vilão na dieta cetogênica, que isso é bem polêmico para a gente trazer um pouquinho mais de informação nesse sentido. Vão deixando suas dúvidas, que daí eu posso abordar em outras lives também para a gente conversar um pouquinho mais. Beijo, vi que a Maria Luísa, linda, do lado do Keto Club, também tá aí. Vi que a Sol também estava aí antes, a Camila, que voltou agora, muito bem-vinda. Flavinha também, Cindy. Tô falando quem já faz parte dos meus grupos e tudo mais. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e um lindo dia para todo mundo. Espero vocês na quinta-feira ao meio-dia também. Beijo.